Tudo bem, Fran? Sem problema. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, gente. Quem gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Algum voluntário? Boa noite, Tânia. Um voluntário para a nossa prece. Vamos lá. Já que ninguém se voluntariou, então a gente vai fazer. Hoje estamos retomando o nosso estudo mediúnico. Na verdade, retomando não, né? Porque o mês passado a gente não parou, a gente teve o estudo. E hoje a gente vai dar início, vamos dizer assim, ao segundo semestre. E queremos agradecer a espiritualidade por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nos preparando, nos programando, nos planejando para a nossa primeira mediúnica, aí sim, de retorno na nossa nova casa. Então vamos agora agradecer a essa espiritualidade, ao nosso mentor, irmão Francisco de Assis, a todos os nossos mentores espirituais, aos trabalhadores dessa atividade, aos benfeitores. Obrigado, mestre, por mais essa oportunidade, por mais este momento de aprendizagem, que possamos estar aqui reunidos sob o comando desses nossos irmãos mais evoluídos, para aprendermos um pouco mais da doutrina e do fenômeno da mediunidade. Que o nosso mestre envolva cada um dos nossos trabalhadores da mediúnica, que estaremos reunidos, se Deus quiser, no próximo domingo, e também a todos os demais trabalhadores, frequentadores da COIFA, que cada um receba nesse momento a bênção da paz, da saúde, da proteção, que cada um possa, nesse instante, sentir a presença da espiritualidade superior em suas vidas. Envolve também, Pai, cada uma das pessoas necessitadas, aqueles que ao longo dos últimos dias colocamos os nomes no grupo do WhatsApp e que a espiritualidade com certeza já está atuando junto a eles, para o refazimento, para que eles possam ter a sua recuperação, para que eles possam ter a sua paz interior, para que eles possam ter a sua saúde restabelecida. Iniciamos essa atividade de estudo com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, segundo a tua vontade e o nosso merecimento. Sê conosco hoje e sempre, e assim seja. Deixa eu ver quem está aqui. Consa chegou. Eu consegui mandar um convite para vocês, para Tânia, para Fran, e para Consa e para Joca por e-mail. Vocês já estão cadastradas automaticamente aqui, chiques. Como eu não tinha o e-mail de Marlene, não consegui mandar por e-mail de Dora, e mesmo que eu conseguisse, eu não sei se ela ia conseguir acessar.
Aí eu mandei o link na nossa lista de transmissão também. E botei no grupo, né, para ver se vai aparecer algum visitante de lá, da COIFA, para participar do nosso estudo mediúnico. E hoje a gente vai começar o capítulo 22. Na verdade, hoje a gente vai começar a aprender sobre desenvolvimento de verdade, né? Que até então a gente não estava falando sobre desenvolvimento. Deixa eu tirar o som da musiquinha, que eu acho que já... Eu não sei nem se vocês estavam ouvindo, que o WhatsApp tem um negócio de um redutor de ruído, e aí ele entende que a música de fundo é um ruído no ambiente e ele apaga também. Eu perguntei e ninguém me respondeu se estava ouvindo, mas enfim. Então, capítulo 22 do livro Mediunidade de Edgar Armand. Ah, deixa eu dizer uma coisa antes de começar. Essa semana eu falei com nossa irmã Sônia. Falei com ela essa semana, disse que nós estávamos sentindo muita falta dela, e ela vai ouvir a gente falar isso, porque óbvio, né? Esse estudo está sendo gravado. Pedi a ela que não fizesse faxina no banheiro perto do sábado, para não ficar entrevada como ela ficou no mês passado, nas últimas vezes, no mês retrasado. E ela disse que domingo ela estará conosco. Ela esteve domingo passado, né, Consa? Ela me disse. Ivan teve em São Francisco para fazer um trabalho, e aí ela foi com o Ivan. E esse final de semana ela irá também. Então, com fé em Deus, a gente vai poder reencontrar nossa amiga irmã Sônia, que estava sumida, e nós estamos ávidos de saudade dela. Viu, Soninha? Estamos com saudade. Ela ficou de aparecer hoje. Disse que o celular dela tem uns probleminhas lá, mas que ela tinha tirado algumas fotos, alguns vídeos, algumas coisas, e que ia tentar acessar. Vamos ver se daqui até o final ela consegue aparecer, né? Lembrando que a gente está gravando por causa de Nice, que está em horário de trabalho. França está conosco porque está de férias já da UFBA, né, minha irmã? E aí está conosco, mas ela vai estar já, como ela colocou aí, apenas participando do chat. Eu pensei até que ela estivesse hoje em atividade, né? Porque a UFBA está lá num movimento muito forte com Angela Davis, Daniele Franco, Conceição Evaristo, grandes nomes, né, femininos de política, de cultura, de literatura, enfim. Mas, dito isso, aí ela já respondeu automaticamente no chat, que ela estará lá amanhã. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou ler aqui. Depois eu vou sortear quem vai fazer a prece de encerramento. Sejam bem-vindas de novo, Dora, Tânia, Francis, Marlene, Joca e Consa. E os demais também que a gente não vê, mas que estão aqui presentes também, ouvindo nosso estudo. A Riverson está aqui levantando a mão assim também. Riverson! Pronto. Bom, então vamos lá. Página 169 do livro Mediunidade de Edgar Armand, O Desenvolvimento. Há uma corrente de pensadores espíritas que faz restrições ao trabalho de desenvolvimento mediúnico. Ixi, já começou quente o negócio, olha. Acham que a mediunidade deve ficar entregue a si mesma, para manifestar-se quando for hora, não devendo o médio sujeitar-se a qualquer esforço, regras ou métodos tendentes a regular essa manifestação. E aí Edgar Armand diz, discordamos em parte. Em parte, hein? Ixi, a polêmica está instalada. Se é verdade que não se pode forçar a eclosão de faculdades, porque isso depende de amadurecimento espontâneo e oportuno, não é menos certo que se pode e se deve aperfeiçoar e disciplinar tais dotes para se obterem resultados mais favoráveis. Então, aí ele está explicando, né, por que ele discorda em parte. Então, ele diz que não adianta ninguém forçar a mediunidade, porque não é assim que acontece. Então, não é porque a gente está no desenvolvimento que a gente vai forçar alguém a ser psicógrafo, escrever um livro
ou fazer uma pictografia, uma pintura mediúnica, que a gente sair vendendo aí, como se fosse pintura de um pintor famoso aí, que agora não me vem nem à mente o nome de nenhum. Hã? Van Gogh. Van Gogh, Riverson está aqui dizendo. Então, a gente não pode achar que o fato da gente estar estudando, aí vamos dizer assim, ó, gente, para o mês vai ser mediunidade de pictografia. Então, todo mundo leva um quadro, leve a tinta que a gente vai lá pintar. Não é assim que a coisa acontece. E aí, por outro lado, ele diz também que não adianta a gente não se aperfeiçoar, não adianta a gente não se disciplinar. Então, a gente precisa também dessa parte para que a gente possa obter resultados mais favoráveis aí na linguagem de Edgar Arnaud, estudar. Aqui calha o preceito: ao que não tem, pouco ou nada se pode dar, mas ao que tem, muito se pode acrescentar. Forte, né? Um curso d'água entregue a si mesmo pode se perder na planície, fazendo voltas inúteis, se estagnando e provocando malefícios, mas, devidamente canalizado, vai diretamente à foz e em muito menos tempo. No caso da mediunidade, o que se procura é justamente canalizar a corrente, discipliná-la, para que haja maior harmonia no curso, afastar os obstáculos para que flua com mais desembaraço e rapidez. A falta de tais cuidados é que o mundo está cheio de médiuns obsidiados, fracassados ou, na melhor das hipóteses, estagnados. Por isso, somos pelo desenvolvimento metódico, regrado, bem conduzido. André Luiz, em seu livro já citado, no capítulo das possessões, falando de um caso de epilepsia, confirma plenamente o que recomendamos desde 1947. Ninguém de nós era nascido. Na primeira edição desta obra, sobre a necessidade de tratamentos prévios, dos reequilíbrios orgânico e psíquico e do reajuste moral antes de se iniciar o desenvolvimento mediúnico. Epa, 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 vamos lá. Necessidade de tratamentos prévios. Quem aqui fez algum tratamento prévio antes de entrar na mediúnica, levanta a mão. Ninguém. Reequilíbrios orgânicos e psíquicos. Levanta a mão aí. Quem fez algum reequilíbrio orgânico e psíquico antes de entrar na mediúnica? Ninguém levantou a mão. Reajuste moral antes de se iniciar o desenvolvimento mediúnico. Quem foi? Quem aqui já é ajustado moralmente, ou a gente é tudo nos desajustado moral? Não precisa ninguém responder, só refletir. Aí segue aqui seu Edgar Arnaud, que hoje ele resolveu, ó, dar de porrete na gente. Diz ele, desenvolver, ele quem, gente? Ele, André Luiz, viu? Diz André Luiz, desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constrói paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, reticências. Mais adiante, André Luiz diz, sobreviverá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhorias e recuperação para ambos. Porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Passado, pois, o período preparatório... Peraí, antes de eu ir adiante, esses dois trechos aqui, gente, são passagens do livro, tá certo?
que ele está aqui contando um fato relacionado a Pedro, e aí está explicando, inclusive ele fala de dois espíritos obsessores que se aproximam, né? Que permeiam, que envolvem a psicosfera de Pedro, e aí ele fala como é que Pedro pode fazer para que a mediunidade dele seja uma mediunidade cristalina, o quanto a espiritualidade deseja. Passado, pois, o período preparatório, obedecidas todas as recomendações já expostas, estando o indivíduo mais ou menos equilibrado física e psiquicamente, possuindo já sobre si mesmo e sobre um ambiente que lhe for próprio, relativo domínio, e principalmente apresentando-se o campo mediúnico em condições favoráveis de influenciação, poderão então ser iniciados os trabalhos de desenvolvimento propriamente dito. Colocado na corrente, o médium sentirá desde os primeiros contatos as influências ambientes que tanto podem provir do magnetismo humano da base, como serem impressões telepáticas dos presentes, fluidos pesados de espíritos inferiores que se aproximem, radiações longínquas de espíritos evoluídos, impressões de seu próprio subconsciente, como atuações, enfim, diversas e complexas de outras forças e entidades astrais. Então, olha quanta coisa pode acontecer. Então, a gente pode estar sofrendo radiações de espíritos evoluídos, a gente pode estar passando por fluidos de espíritos inferiores que se aproximam de nós, a gente pode estar captando impressões telepáticas das pessoas que estão presentes, a gente pode estar tendo impressões do nosso próprio subconsciente, ou ainda ter atuações diversas e complexas de forças e entidades astrais. É muita coisa, hein? Ao toque dessas influências, entrará ele, médium, né, imediatamente em um estado de tensão emotiva, mais ou menos intensa e mais ou menos consciente. Então, a gente já sabe que a mediunidade ela tem 3 níveis de consciência. A gente pode ter uma mediunidade consciente, que a gente lembra de tudo. A gente pode ter uma mediunidade semiconsciente, que é aquela que nos permite lembrar disso ou daquilo. E a gente pode ter uma mediunidade inconsciente, que é aquela em que a gente se desliga completamente do fenômeno, das comunicações, do que foi dito e das sensações que foram transmitidas por aquele espírito. Essa mediunidade, a chamada mediunidade inconsciente, é hoje considerada uma mediunidade rara, porque se sabe que todo fenômeno mediúnico tem uma parcela de animismo, ou seja, tem uma ponta de nós. Se tem uma ponta de nós, deixa de ser algo inconsciente. A gente não se afasta para que o espírito venha e haja de forma única e exclusiva. Então, a gente lembra, mesmo que vagamente a gente lembra, que aí seria já a forma semiconsciente. Pode um médium ter dois desses negócios? Não, ou é um ou é outro. Ter momentos de ser sim, pode. A pergunta de Riverson é, pode o médium ter, vamos supor, no mês passado teve uma mediúnica e aí o médium foi inconsciente. Nesse mês vai ter outra e o médium ser semiconsciente? Pode. Isso vai da necessidade do médium, porque às vezes tem alguma comunicação que o médium passe e que ele precise ter conhecimento daquilo, para si próprio ou para alguém próximo a ele, ou por alguma situação, né, maior, e aí ele passa a ter uma lembrança, vamos dizer assim, maior. Tanto que quando a gente faz nossas atividades, sempre no final, a gente, né, discute o que foi dito, pondera algumas coisas e pergunta aos médios se tem algo a acrescentar, se tem alguma coisa que difere no seu sentimento, na sua sensação, daquilo que foi percebido pelo doutrinador, ou não é pelo doutrinador, eu esqueci o nome que dá, tem um outro nome agora que a gente tem que passar a usar. Ou pela pessoa com a qual está conversando, ou até pela pessoa, pela própria, né, sensação
do ambiente. Na medida toda. Não, tem um nome que eu esqueci agora. E aí vem, conforme a natureza ou grau dessas influências, poderá ele ser por elas mais ou menos dominado, ó, é o que eu estava falando, reagindo de maneiras muito variáveis, havendo casos em que o médium, nestes primeiros embates, se deixa dominar completamente, descontrolando-se ou amedrontando-se. Eu quero falar sobre isso. Obrigado, Francis, isso mesmo, dialogador, é quem dialoga, quem conversa com o espírito comunicante. Por isso, uma das principais e mais urgentes necessidades é impedir que tal aconteça de forma arbitrária, criando-se desde logo no espírito do médium a ideia de que não deve ser escravo, mas senhor dessas forças, regular o ato da passividade, disciplinar suas emoções e só entregar-se passivamente quando tiver adquirido confiança em si mesmo e no ambiente em que se acha. Deve-se-lhe proibir sujeitar-se cegamente, num grau, todavia, que não represente impedimento às próprias manifestações, porque, em tal caso, estaria dificultando, como é lógico, a espontaneidade e o curso natural do desenvolvimento. Eu vou parar aqui para a gente fazer alguns comentários, tá certo? Bom, primeiro comentário que eu quero fazer. Quando ele diz aqui, vou lhe dar a palavra, Tânia, rapidinho. Quando ele diz assim que o médium sentirá desde os primeiros contatos as influências do ambiente que tanto podem provir do magnetismo e tal, né? Mas antes ainda ele fala que o médium, cadê onde é que está aqui? Que a gente pode sentir uma, quando ele fala aqui, cadê? Umas reações aqui, uma tensão emotiva. Então, a gente tem alguns médios comunicantes aqui na sala, e eu acredito que todos eles tenham, né, assim como eu, essa sensação. Que tipo de sensação, Ivan? Vamos lá. Então, a taquicardia, né, o coração acelera, alguns arrepios, alguns tremores, a cabeça parece que fica meio pesada, meio grande, não sei dizer assim, mas acho que cada um está me entendendo no que eu estou falando. Então, essas sensações, né, de suor, de queimores, de arrepios, principalmente de palpitação, né, que é essa tensão emotiva, elas se dão porque o espírito comunicante está se aproximando de nós. Então, nós já sabemos que então, nós aqui, médios, então, o perispírito dele vem e acopla, né, se aproxima e envolve a nós. Então, por exemplo, se for uma mensagem aqui na minha cabeça, for uma mensagem que for falada, então a cabeça do espírito vem e se aproxima aqui da minha, e aí, através da minha boca aqui, eu vou comunicar o que o espírito quer dizer, né? Ou, se for uma mensagem psicografada, bote teu braço aqui em cima, Riverson, do meu, por favor. Então, o espírito vem por cima e faz com que ele ligou o som, viu, gente? Não foi o espírito, não, foi o Riverson mesmo, que o braço dele bateu em cima aqui do controle. Então, aí aqui o espírito vem e faz com que movimente a mão para, por exemplo, escrever o que ele está querendo escrever. Pronto, já chega, deixa de palhaçada. E aí, essas sensações a gente tem com a aproximação do espírito para dar a comunicação. Então, ele diz aqui no final que a gente precisa ter conhecimento disso, que a gente precisa entender isso, porque a gente não pode se ver como escravo do espírito. Então, Consa caiu aí, a conexão dela não está legal. Então, como seria isso? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho meu mentor. Então, meu mentor, quando vem falar, eu tenho que deixar ele fazer o que quer e bem entende. Não, não é assim. Porque da mesma forma que a gente tem o nosso mentor, quem dá a comunicação ao mentor, dá a comunicação a qualquer outra entidade. Então, a gente precisa ter esse controle. É o que a gente fala do médium ser o principal e o primeiro filtrador da comunicação. Então, eu estou lá dialogando, né, como Francis nos ajudou aí, com o espírito, e aí o espírito está doido para meter a mão na minha cara e eu vou pegar e vou deixar? Não, né? Eu não posso. Então, eu estou dando comunicação, né? Melhor dizendo. E aí, Dora está lá me doutrinando. Aí, Dora está lá falando: meu irmão, você precisa melhorar. E aí, eu estou aqui ouvindo o espírito dizer: vou meter a mão na cara dela. Aí, eu pego, meto a mão na cara dela.
Não, não posso. Então, a gente tem que ter esse controle para a gente saber, inclusive, segurar, filtrar, minimizar as consequências das reações desses espíritos quando querem se comunicar através de nós. E para isso, gente, nada como estudo, disciplina, não é? Conhecimento das coisas. Porque se a gente não conhecer, se a gente não estudar, a gente não tem como ter esse controle dessas reações ou dessas atitudes, ou até mesmo do que o espírito deseja falar. Então, se o espírito chega e quer xingar todo mundo, a gente não vai consentir isso, né? Porque a gente está num ambiente de respeito, num ambiente de oração, então a gente não vai permitir que o espírito chegue lá xingando todas as gerações e todas as reencarnações de todo mundo lá, ok? Então, eu queria fazer breve, esse breve resumo desse momento e dessas sensações que nós temos, mas vamos ouvir Tânia, que tinha pedido a palavra. Diga, Tânia. Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho uma pergunta a fazer aos universitários. Edgar, nesse primeiro parágrafo, ele fala muito da responsabilidade do médium, de coisas que deveriam ser feitas antes dos médios entrarem na mediúnica e tal. Me veio uma coisa à mente. O que seria aconselhável? Exemplo, um médium, ele se sente. Exemplo, essa semana a gente vai ter mediúnica na casa. Cada um sabe de si, né? Cada um se conhece. Então, vamos lá. Ivandro sabe que ele está emocionalmente abalado, que ele está desequilibrado psiquicamente, que ele está em um pico de tensão, de estresse e de sentimentos contrário à lei de amor e caridade. E Ivandro vai para a mediúnica. E Ivandro é um médium comunicante. E aí, é aconselhável esse médium participar da mediúnica? Qual o conselho? O que seria o mais acertado nesse caso? Bem, eu acho que a sua resposta é muito clara. Todos nós temos problemas, independente de sermos médios ostensivos ou não. Para o médio ostensivo, esses problemas eles podem ser mais acentuados, principalmente quando se aproxima de uma mediúnica. Por quê? Porque enquanto médios ostensivos, ou seja, enquanto médios comunicantes, nós estaremos próxima à atividade sob a influência maior daqueles espíritos que irão trabalhar conosco na mediúnica. Se o fato da gente não estar se sentindo bem for da nossa vontade, da nossa consciência de não participar da atividade, nós teremos que assumir as consequências dos atos, por nós decididos. Porque nós sabemos, inclusive, que isso é uma forma que muitos espíritos menos esclarecidos se utilizam para, inclusive, nos prejudicar e nos impedir de trabalhar naquela atividade. Então, a gente não pode se deixar levar por isso. Torno a repetir, problemas nós temos diariamente, independente de termos mediúnica. Então, estresses, mágoas, ressentimentos, quem somos nós para dizer que nós vivemos amor e caridade? Nós não vivemos amor e caridade com ninguém, nem com nós mesmos. Então, nós estamos aqui, minha irmã, para aprender. E se nós não aprendermos e nós ficarmos dizendo assim, eu não passei por curso disso, por curso daquilo, por isso, por aquilo outro, nós não vamos trabalhar nunca. E a espiritualidade nunca nos terá, mesmo nas nossas imperfeições, para fazer a caridade. Então, uma hora, minha irmã, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Mas essa escolha é nossa. Então, é o livre-arbítrio que nós temos. Nós precisamos parar com essa coisa de, é porque eu não estou bem, porque é isso, porque é aquilo. Eu conheço gente que na véspera de mediúnica ficava com diarreia, de não dormir, para ficar no trono a noite toda, na outra casa que eu frequentei. Aconteceu isso várias vezes com uma pessoa. E ela ia para a mediúnica e não tinha nada na mediúnica. E não tinha nada depois da mediúnica. Cadê a dor de barriga?
Aí eu te pergunto, essa dor de barriga era dela? Não, não era dela. Essa dor de barriga era uma influência de alguma entidade menos esclarecida que não queria que ela fosse para lá, para a mediúnica, justamente para quê? Para não auxiliar aqueles irmãos que ela ia dar comunicação para serem ajudados, entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. Dizer que isso é fácil, eu não posso dizer que isso é fácil. Por quê? Porque é um trabalho individual, é um trabalho de conscientização, e é um trabalho que cada um de nós tem que fazer através do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade perceptiva. Segunda-feira, eu comentava uma coisa no Gelfa, né? Não sei se Joca acompanhou, que Joca sempre acompanha, mas eu comentei segunda-feira lá no Gelfa, que às vezes a gente passa por algumas provas, né? A gente passa por algumas situações que a gente diz assim, porque a gente ouve muito da doutrina falar que não é só o ato, não é só a prática da ação que nos traz consequências, só o pensar já pode trazer. E aí eu disse assim lá, eu disse, gente, às vezes eu me pego assim, meu Deus, eu pensei isso de fulano, quando eu chegar lá no plano espiritual, que a pessoa chegar também, vai ver que eu pensei isso, ou vergonha, mas eu já pensei. Agora é tarde. Às vezes por exemplo, eu posso estar na escola, e aí penso alguma coisa de algum colega meu, e aí daqui a pouco eu digo assim, meu Deus, eu pensei isso de fulano. E aí quando a gente chegar lá no plano espiritual, fulano vai descobrir que eu pensei isso dele, mas já pensei. Então isso é parte de quê? Das nossas imperfeições. Isso vai permear a gente constantemente. Não adianta. Por quê? Porque no dia que a gente for perfeitinho, bonitinho, lindinho, maravilhosinho, a gente vai fechar o olho, a gente vai sair daqui, porque aqui não é lugar de gente perfeitinha, bonitinho, maravilhosinho. Então, na falta do melhorzinho, a espiritualidade tem a gente mesmo, manquetola, torto, zaroio, né? Passinho para trabalhar e vamos lá, a vida que segue. Agora, a gente não pode também fazer com que isso nos deixe, como é que se diz? Acomodados. Muito obrigado, Ribas. Então, a gente não pode se acomodar. Não tem outro melhor do que eu mesmo, então vamos lá. Não, a gente tem que procurar se melhorar. Por isso que a gente sempre diz, vamos estudar. Se a gente não está achando que na COIFA o estudo está pouco, vamos estudar em outra casa. Não é vergonha dizer, gente, vamos fazer curso em outra casa, vamos procurar a federação para ver os cursos online da federação, um curso de outro estado. Eu gosto muito dos materiais da União Mineira, que é equivalente à FEB, né, a Federação do Estado de Minas. Toda vez que eu tenho algum trabalho para fazer doutrinário, eu pego muito base o MG, no site da Federação de Minas. Por quê? Porque eu gosto da base que eles trazem para a gente. Então, essa é uma forma, no meu entender, Tânia, no meu entender, Tânia, que a gente tem para enfrentar esses questionamentos que você está colocando aí. Não sei se eu te respondi ou se eu coloquei mais dúvida em cima da sua resposta, mas é assim que eu acho que a gente tem que ver esses impedimentos ou esses possíveis impedimentos ou esses questionamentos que a gente faz em cima da nossa imperfeição e da necessidade que a gente tem de trabalhar. Não colocou mais dúvidas, não. Era só um pensamento em relação à questão você falou aí, do autoconhecimento e de você ter responsabilidade para com o trabalho, entende? Por isso que eu perguntei. Sim, senhora, entendemos. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse trechinho, sobre essa parte inicial? Alguém discorda? Gente, se vocês estão tão participativos hoje. Eu estou participando mais que todo mundo. Vocês estão ouvindo aqui o que o outro está falando? Jesus! Até Argos está aqui querendo participar também. Vamos lá, quem quer ler, então, essa passividade mediúnica?
Vamos adiante. Ai, Francis, que você é gaiato, viu? Podia passar sem ele. Vamos lá, Riverson vai ler, então, aqui, já que ele é gaiato. Passividade mediúnica. Até onde? Vê aí até onde você acha que você tem que ler. Olá, boa noite. Deixa eu chegar mais perto. Vamos escutar. O povo escuta com os ouvidos, meu, não é com os olhos, não. Peraí, Passividade mediúnica. vá. Sabemos que há médiuns extremamente passivos e faculdades que, por si mesmas, obrigam a essa passividade, como, por exemplo, a incorporação inconsciente e os efeitos físicos. Estes são os casos em que os médiuns realmente representam para as forças e entidades do plano invisível um aparelho, um instrumento, como se costuma dizer, porque, então, estão eles inteiramente à disposição destas entidades e em quase nada intervêm na ocorrência dos fenômenos. Peraí. Então, vamos lá. Quando ele fala aí dessa passividade mediúnica, aí ele traz esse exemplo que a gente já até brincou uma vez, né? Eu costumo falar muito isso, mas eu falo mais no sentido geral, de que nós, médiuns, somos marionetes dos espíritos. Mas a gente precisa tentar ter o controle desse movimento deles em cima de nós. Só que aqui ele diz que tem muitas situações em que acontecem, por exemplo, os fenômenos, os efeitos físicos. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está numa mediúnica, quantas vezes acontece da gente sentir muito frio, da gente sentir muita vontade de chorar, da gente sentir como se o corpo estivesse queimando, queimando mesmo. Então, são sensações, são efeitos físicos que a gente não consegue controlar e que a gente nem deve controlar. Por quê? Porque se a gente controlar, a gente vai influenciar na comunicação. Então, é isso que ele está dizendo aí. Então, nesses casos, existe realmente esse método para quê? Para que as entidades elas possam mostrar para nós o que é que elas estão pretendendo. Então, se a gente não sentir o frio, se a gente não ficar batendo o queixo, o dialogador, olha, aprendi, não vai saber que aquele espírito está sentindo frio. Se a gente não reclamar que está se queimando, o dialogador não vai saber que a gente está pegando fogo. Ou com a sensação, né? Porque lembrando que o espírito ele não está mais passando por aquilo. Ele já passou, não está passando mais, mas ele, como ele ainda está apegado ao corpo, apegado àquela situação, ele ainda sente aquilo. É como se ele ainda se sentisse queimando, se sentisse se afogando, se sentisse sendo sufocado, enfim. Então, a gente, enquanto dialogador, a gente precisa orientar aquela entidade de que ele não está mais passando por aquela situação. Espera aí que Consa pediu a palavra, viu, Riverson? O Antônio também está chegando aqui na sala. Diga, Consa. A gente vê muito isso nas comunicações de Dora. Né? Sempre tem ele vem aqui se tremendo de frio, com gaguejando, né? Aquela coisa toda. A gente, é um exemplo disso aí mesmo. Você falando aí, me veio a lembrança que ele vem, eu tô com frio aqui, né? A gente vê muito isso nas comunicações dela. Isso mesmo. Diga a sua dúvida. Quem lê pode ter dúvida também, gente? Pode, claro. Por exemplo, essas sensações que as pessoas têm, os médiuns no caso, necessariamente tem vínculo com a entidade que está sendo colocada? A gente está falando no momento mediúnico. Sim. Então, no momento da mediúnica, quando você tem aquela sensação, ela está relacionada com aquele espírito, aquela entidade que vai se comunicar. Agora, se a sua pergunta é, por exemplo, eu estou em determinado lugar, e aí eu me arrepio, ou eu sinto muito frio, ou eu sinto muito calor. Não, na comunicação é isso, é a presença. A sensação de estar se queimando, isso. Frio, então está relacionado. Está relacionado com a entidade que está se comunicando.
Se a gente tiver esse tipo de sensação em outro ambiente, por exemplo, o arrepio, que é uma coisa muito comum. Então, quando a gente chega num ambiente e a gente se arrepia, é porque aquela energia daquele ambiente tem alguma coisa que não está batendo com a gente. Então, é mediunidade também? É mediunidade, mas é diferente dessa sensação mediúnica que a gente está falando, dessa passividade que a gente está falando da comunicação durante a reunião. Prossiga, sempre. O mesmo, porém, não se dá com as faculdades de lucidez, que permitem aos médiuns conservar sua consciência, liberdade de ação e personalidade, como também agir segundo a própria vontade, até mesmo deixando de ser intermediários, abstendo-se ou recusando-se a transmitir o que veem ou o que ouvem, caso o desejem. A passividade funcional, todavia, mesmo nos primeiros casos citados, somente deve ocorrer no período da ação mediúnica voluntária, fora da qual os médiuns devem conservar e utilizar seus atributos psíquicos normais, livres de qualquer influência exterior. Pronto. Então, aí, o que está reforçando aí? Inclusive, uma coisa que a gente já falou. Então, eu, Ivandro, estou dando uma comunicação. E aí, Antônio está fazendo o diálogo comigo. E aí, Antônio está, meu irmão, você tem que perdoar, você não pode ficar com esse sentimento, não guarde mágoa. Por que se vingar? Porque eu quero me vingar de alguém. Aí, o que é que eu faço? Aí eu ouço o irmão dizer assim, fica a mão na cara de Antônio, xinga Antônio. E aí me dá vontade de fazer. Eu vou fazer? Não devo. Então, é isso que está sendo dito aí, nesse parágrafo, que a gente tem que ter essa lucidez para o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente ouve, nem sempre a gente fazer. É o que está lá no finalzinho da outra página. Então, a gente, nem sempre o que o irmão quer que a gente faça, a gente tem que fazer, olha lá, recusando-se a transmitir o que veem ou ouvem, caso desejem. Por exemplo, o irmão chega e diz que quer matar fulano, que vai matar assim, 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 tal dia, tal hora. A gente vai dizer dessa forma? Não precisa, né? A gente pode mudar a história um pouquinho e aí dizer que está com ódio de fulano e tal, porque se eu chegar, por exemplo, e dizer, olha, Tânia, eu vou lhe matar na segunda-feira, 10 horas da manhã, lá na praça do Bom Preço, viu? Em frente à rodoviária, ali na faixa de pedestre. Nunca mais Tânia vai passar pela faixa de pedestre dali da rodoviária, gente. Então, tem coisas que não tem precisão da gente estar sendo tão detalhista, tão coisa assim, entendeu? Até porque, se o irmão está ali e a gente está dialogando com ele, é porque ele tem que seguir. A gente quer, a nossa intenção é essa, que ele vá embora, então ele não vai estar matando Tânia lá na faixa de pedestre do Bom Preço da rodoviária, pelo amor de Deus. Né? E mesmo quando ele não se convence e não vai porque ele desistiu de fazer isso, a nossa intenção, quando a gente dialoga, é que ele vá dormir, que ele vá ser socorrido, para que ele não tenha mais nenhum vínculo com Tânia, e que lá, quando ele despertar, ele possa entender que isso não é o que ele tem que fazer, nem com Tânia, nem com ninguém. Estou dando um exemplo de Tânia, mas vamos adiante. Natural, pois, e mesmo necessário, é que haja passividade no ato funcional mediúnico, e atividade e consciência plenas fora desse ato, não só para o selecionamento do ambiente do trabalho, como para a escolha de colaboradores, de processos, tudo visando a perfeita realização da tarefa individual. A passividade cega entrega os médios, não, a passividade cega entrega os médios à influência de forças e entidades de todas as classes e esferas, indiscriminadamente. E isso é altamente nocivo. Não só representa um abastardamento do fruto do seu trabalho, como traz a possibilidade do desvirtuamento de suas faculdades, que podem ser desviadas para o mal quando utilizadas por espíritos ignorantes, inconscientes ou maldosos. Pronto. Então, aí, olha o que eu falei antes. Aí a gente tem o nosso mentor, Ivandro tem o mentor dele, o mentor XYZ. Aí eu dou a comunicação do mentor XYZ, eu deixo ele falar do jeito que ele quer e bem entende, né? Deixo ele fazer o que ele quer. Um dia,
Ivandro pode estar tão dono de si, se achando, todo se sentindo, e aí, ao invés do espírito XYZ, vem o espírito WKY no lugar. E aí se passa pelo XYZ e Ivandro cai, bobão, bestão. Aí vocês vão perguntar, sim, mas se é o mentor, por que que veio o outro irmão? Ele pode vir apenas para trabalhar a minha vaidade. Porque no trabalho mediúnico eu não tenho que ter vaidades. Ah, eu dou comunicação a Santa Dulce. Eu dou comunicação a Ayrton Senna. Eu dou comunicação a Chico Xavier. Eu dou comunicação ao espírito que precisar. Seja Chico, seja Xavier, seja quem for. E quantos espíritos que dão comunicação que a gente não sabe nem o nome? E para que saber o nome? Se o que importa é o que ele precisa, é o recado que ele tem a dar, é o trabalho que precisa ser feito para que ele se cure, para que ele se melhore. Então, eu aprendi, isso eu não nego, que a gente não precisa estar perguntando quem é você, meu irmão? Qual é seu nome? Essa é a pergunta mais desnecessária de uma mediúnica. Mas, o que é que te traz aqui? Por que você está querendo fazer isso com fulano? Por que essa agressividade? Por que essa tristeza? O porquê diz muito num diálogo com o espírito, porque a gente vai deixar ele colocar para fora, ele extravasar e ele se libertar daquela sensação que está prejudicando a evolução dele e o desligamento dele da matéria. Cansou, foi? Está me dando um livro já? Outra pessoa, ele já cansou de ler, não quer ler mais não. Tem alguém aí que queira ler? Queira dar continuidade? Vou continuar. Sem espiritualização, a mediunidade não evolui. Pode haver esforço e trabalho mediúnico, porém, diz André Luiz, sem a isolada individualidade não existirá aperfeiçoamento mediúnico. E quanto aos médios de lucidez, se agirem com passividade cega e desconhecerem certos problemas da vida mediúnica, pode ocorrer que penetrem no campo hiperfísico inconscientes do que se passa ao seu redor, e por isso não possa compreender ou classificar o que veem ou ouvem, as entidades que lhe falam e o mais que suceder durante a ação mediúnica, expondo-se a perturbações diversas. Além disso, como médios intermediários, agentes de ligação entre os dois mundos, que confiança podem merecer se eles próprios ignoram não só a natureza, como o significado do que veem ou ouvem? Mas como, mesmo assim, quando estes casos ocorrerem, fazem a transmissão. E não são poucos os médios passivos e ignorantes. Calcule-se daí a extensão das informações, transmissões errôneas, absurdas e ilusórias que espalham pelo mundo. Nestes casos, só havia um meio de joerar os erros transmitidos, possuírem os dirigentes de trabalhos ou pessoas interessadas na transmissão conhecimentos gerais e adequados dos aspectos e problemas da vida espiritual, eliminando uns e aceitando outros. Isso, porém, como sabemos, muito raramente acontece e, a rigor, tudo quanto o médium diz ou transmite é aceito também cegamente ou de boa fé pelos interessados. É o caso típico do cego conduzindo outros cegos. Por aí se vê que esses primeiros trabalhos do desenvolvimento são delicados e difíceis de ser regulados convenientemente. Porém, deles depende, em grande parte, a futura estruturação da mediunidade em curso. Não basta, pois, sentar a uma mesa e concentrar-se. É preciso estudo, boa vontade, critério, inteligência e recíproco espírito de cooperação entre médios e instrutor.
O médium, nessas circunstâncias, é como um aluno que precisa acomodar-se às regras, às ordens, à disciplina, ao regimento da classe em que está, confiar e obedecer criteriosamente aos instrutores. Por falta dessa educação inicial, é que se vê comumente médios arbitrariamente influenciados manifestarem-se antes mesmo que as sessões sejam declaradas abertas, e também casos em que os próprios protetores individuais de médios são causadores de irregularidades semelhantes, o que demonstra que ignoram, tanto quanto os próprios médios e diretores de trabalhos, as verdadeiras regras espirituais que devem ser seguidas nos trabalhos práticos. Essas irregularidades prejudicam a todos os assistentes, mas, sobretudo, aos médios em desenvolvimento, já que estes, ao seu próprio e natural desgoverno, adicionam ainda o que lhe vem de práticas tão mal conduzidas. Este é um simples exemplo, isolado, porém, há muitos outros que poderiam ser citados e que em nada recomenda a prática espírita em comunidade onde predomina a ignorância e a falta de compreensão da formação mediúnica. Eita, que Edgar Moon tá que tá hoje. E eita, que o que Edgar Mon botou aqui, eu estou vendo frequentemente. Eu ia dizer o contrário, gatinha. Sabe o que eu ia dizer? Eu ia dizer o seguinte, você vai concordar comigo. Hoje, a gente percebe que o nosso grupo já não está tanto dentro dessas regras como há algum tempo atrás. Por exemplo, antigamente, antes mesmo da gente fazer a prece, já tinha gente já querendo dar comunicação. Hoje isso já não acontece mais. Olha, vou cortar sua língua. Então, não acontece mais. Não. Por exemplo, nossa irmã Tânia e nossa irmã Dora, que são danadinhas, que quando diz assim, começa, já as duas já estão ali já pipocando, mas a gente não vê as duas dando comunicação durante a prece ou antes da prece, não tem isso. Elas podem até começar uma comunicação reclamando que a prece não parece que não ia acabar mais, que não estava mais aguentando ouvir a prece. É o quê, Tânia, que você abriu o microfone aí, eu estou ouvindo 2 vezes. Mas, assim, hoje a gente... Tô achando graça. Não, eu estou brincando. Eu estou brincando com vocês, porque aqui a gente pode ter essa liberdade. Mas, assim, não é verdade? Mais do que nós médios, não tem quem diga o quanto é difícil segurar uma comunicação. E nós, hoje, temos conseguido isso, respeitar essa disciplina, de esperar o momento certo, repito, por mais difícil que seja. Eu sei porque eu sou médio de comunicação, gente. Eu não estou dizendo por quê. Não, eu sei que eu sou médio de comunicação. Eu sei que, às vezes, eu estou ali, ó, eu olho para um, abro o olho, olho para a cara de um, abro o olho, olho para a cara do outro, e aí eu estou vendo assim, meu Deus, vocês não vão dar comunicação para esse irmão, não? E eu fico, não, eu não vou dar comunicação, eu estou aqui na coordenação, eu não posso. Aí chega a Tânia e diz, vá, pegue o irmão, que eu não vou dar comunicação para ele. Poxa, então, mas veja como a gente hoje já tem uma sintonia de grupo, já mais equilibrado, mais coeso. Outra coisa, a gente não fica no final dos trabalhos dizendo assim, é isso e acabou. Quantas vezes a gente senta para discutir uma mediúnica quando acaba e cada um dá uma opinião, diz assim, eu acho que foi fulano, eu acho que foi cicrano. Não, gente, eu acho que foi não sei quem. Mas a gente não fica ali para dar conclusão de que foi esse ou aquele, não. A gente expõe o que a gente pensa e a espiritualidade se encarrega do resto. Então, isso é prova de amadurecimento mediúnico. É prova de que o nosso grupo vem caminhando para uma aprendizagem maior, para um trabalho mais coeso,
para um trabalho mais uníssono. A gente tem caminhado para isso, sim. Por isso que quando ela falou aí, dona Conceição, eu disse, epa, calma, vou defender o grupo agora aqui, porque não é assim não que a banda toca. Eu acho que a gente deu uma evoluída boa, desde quando a gente começou para agora. Podemos evoluir mais? Eu acho que sim, claro, podemos. Né? Até porque a gente, né, sabe que a gente tem muito que aprender ainda. Mas que eu acho que a gente deu uma caminhada, a gente deu sim. Antes de Tânia falar, e Consa que também pediu a palavra, a Tânia baixou a mão, mas ela vai falar. Só para avisar vocês que Sônia postou aqui no WhatsApp que ela não estava conseguindo entrar no Google Meet para participar do nosso estudo. Então, ela tentou, mas não conseguiu. Aí, depois ela vai assistir o estudo. Diga, Taninha. Oxe! Por que não quer falar, não? Vai falar sim. Diga, habla, speak, tell me. Não, passa a vez. Pode falar, Consa. Não, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, depois da gente ler esses esclarecimentos, a gente entende porque Emmanuel dizia a Chico, né? Disciplina, 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 né? Então, em todo momento, a gente estuda, a gente busca conhecimento e tudo para a gente ter uma disciplina durante a condução dos trabalhos, né? Tanto quem está dirigindo como quem está participando como médio comunicante, né? Porque ele traz bem aqui, bem claro para a gente que a disciplina do médio, o controle do médio, o equilíbrio do médio é o que vai conduzindo ele ao avanço, ao crescimento, né? A evolução dele. Então, assim, é bom e eu gosto muito de estar fazendo esse trabalho, eu faço comigo mesmo, de eu estar observando as fragilidades que vai acontecendo comigo durante os trabalhos, durante os estudos, durante os grupos que eu vou participando, e tentando e ajustando, né? Que quando a gente vai buscando esse controle para a gente mesmo, certo que em alguns casos é assim como você está falando, Ivandro, o irmão tem que comunicar e aí ele está ali e ele está buscando alguém que dê essa passagem a ele e às vezes ele pega a gente até de supetão. A gente está ali achando que vai ou coordenar ou só escrever no caso, né? E de repente dá a comunicação. Mas o que eu noto é que, até quando acontecem essas coisas, ele vem mais equilibrado do que quando ele fosse dar essa comunicação por outro médio. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que começar a fazer. Não pensar só assim. E aí eu volto para a questão que Tânia colocou no início: no médio não está bem com ele mesmo, está passando por algum problema. Aí começa a explicação que você deu, né? Problemas todos nós temos. Mas é a gente ter essa responsabilidade e essa consciência do trabalho que vai fazer. E aí a gente busca esse equilíbrio com a gente mesmo. Muito difícil, não é fácil, como você mesmo falou. Mas quando a gente busca, a gente pede a orientação, a gente pede o auxílio da espiritualidade, a gente consegue até visualizar soluções para o problema que a gente está tendo antes da gente chegar na mediúnica. É só aquela questão da gente prestar atenção. Porque, às vezes, a gente tipo assim, o problema acontece e você. Aí, se você ficar se perguntando, se você ficar querendo saber quem é o culpado, quem foi o culpado, quem tem culpa, quem não tem culpa, a coisa só aumenta. Se você se colocar como vítima, a coisa só piora. Mas quando, ao invés de você pensar em culpados, você pensa assim, não, eu tenho que resolver, como é que eu posso resolver isso? E aí você dá aquela respirada, que segundo minha avó me dizia, que quando a gente manda contar de 1 até 1000, não é para você contar, não, abestada, assim que ela fazia, é para você respirar fundo, falar com você mesmo e ouvir sua voz interior. Então, quando a gente faz aquele momento que a gente aí procura saber, não é perguntar assim, não, a culpa é de fulano, não. Senhor, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Como eu posso resolver isso? Me dê uma luz, me ilumine. Então, quando a gente fala conosco mesmo, aquela voz interior, aí quando a gente dá aquele suspiro assim profundo, a gente vê que as coisas começam a mostrar
um caminho a seguir. Aí hoje eu vejo que isso é o equilíbrio. E assim, que há anos atrás, eu estourava, como eu digo, as minhas lá em casa, jogava as panelas para cima, eu não queria nem saber em quem ia bater. Hoje não, eu digo, que besteira, menina, porque você está se enraivando assim, isso passa. Aí Nilton costuma me dizer, minha mãe, não estou tão espiritualizada assim. Eu disse, meu filho, eu estou buscando ficar. Então, aí eu entendo a disciplina que Emmanuel dizia para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Até na hora de morrer, tem que morrer com a educação. Tem né? que, se está no avião, o avião está chacoalhando, você tem que manter a pose, né? Bem isso. Francis colocou aqui também. Ambos os grupos têm evoluído consideravelmente. Sempre é possível melhorar, mas é fato que alguns médios evoluíram bastante. A evolução do médio contribui para a evolução do grupo, né? Isso é um fato. Né? Assim, de verdade, a gente tem percebido, sim. Agora, a gente também não pode deixar de analisar que um trabalho de desobsessão é um trabalho muito mais energeticamente carregado do que um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, que é o nosso, é um trabalho, né, um trabalho mediúnico, né, como já todo mundo nos denomina, né, de mediúnico da casa, é um trabalho que vai receber vários tipos de entidades mais evoluídas e entidades menos evoluídas e mais necessitadas. Um trabalho de desobsessão é diferente. É um trabalho que tende a receber, na sua grande maioria, entidades sem esclarecimento, entidades com energia muito mais pesada, com efeitos físicos muito maiores nos médiuns, para que possam ser doutrinadas, para que possam ser esclarecidas, para que possam ser trabalhadas. Então, outra coisa que eu quero falar, a gente não pode tirar de mente nunca, e o próprio Edgar Armon já falou isso em outros momentos, de que o médium é um ser humano e que também precisa ser atendido. Ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ser amparado. Então, é importante a gente ter uma meditação, é importante a gente ter um momento de lazer, é importante a gente ter um momento de riso, de descontração. Sim, por quê? Porque nós somos humanos, né? Então, é o quê, Francis? Eu me referi às duas mediúnicas mesmo. Porque uma ela é mais voltada para a desobsessão, né? A outra, nossa, não. Sim, que bom, que bom. E que bom que o grupo retomou também, né? Porque a gente estava com essa expectativa, né? E, inclusive, tivemos, né, comunicações com essa vertente, né? De necessidade de manter-se o trabalho, de se falar que o trabalho ia acabar sim. E hoje a gente vê, né? Que talvez hoje a gente esteja tendo a resposta daquele momento que a gente ficou na dúvida, né? Eu me lembro que Tânia conversava comigo recentemente e ela dizia, Ivandro, você vai viajar quando? Eu disse, eu não sei quando é que eu vou viajar. Né? Porque eu me preocupo com o trabalho e tal, e eu digo sim, mas ninguém é substituível. No momento que eu viajar, o trabalho vai continuar. Né? O trabalho precisa continuar. Né? E aí a gente, talvez, quando a gente recebeu algumas comunicações falando sobre o fim do trabalho e tal, a gente tenha interpretado que estivesse sendo dito em relação ao nosso trabalho. Mas o nosso trabalho não parou nunca. O trabalho que parou foi o outro trabalho e que agora está sendo retomado, né? Graças a Deus, que bom. E a gente espera que ele perdure aí por muito tempo, porque a gente precisa atender a espiritualidade. É muita, muita, muita entidade, muito irmão precisando de socorro que a gente precisa ajudar. E é o que eu falo, a gente tem nossos problemas, mas a gente precisa, como você falou aí também muito bem, a gente precisa buscar uma forma de nós mesmos resolver os nossos problemas. A gente não pode ir para a mediúnica para dar comunicação, para receber espírito que está atrapalhando a vida de Ivandro,
para receber espírito que está atrapalhando a vida de Dora, para receber espírito que está atrapalhando a vida de Marlene, não. Isso aí não, a gente tem que ir para lá para receber espíritos desconhecidos ou espíritos de pessoas, né, munícipes que sofreram, que sofrem, ou de outras cidades ou de outros países, não importa. Mas a gente precisa fazer uma caridade menos egoísta, uma caridade que não seja voltada para nós, única e exclusivamente, que a gente faça para o outro. Essa que é a verdadeira caridade. Então, é isso, né? Esse trecho de hoje, que botou a gente para refletir bastante. Mais alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário? Cri, 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 cri. Não? Então vamos encerrar nosso estudo, né? Passou voando a hora, não vamos mais. O único comentário que eu quero pedir a fazer é que for fazer a prece final. Me envolva, pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa. Não dei nada, não, consta que o negócio é sério. Para que eu possa buscar, é sério, gente, buscar um ponto de equilíbrio daqui até domingo para poder estar bem para participar da atividade. Eu estou falando muito sério. Manda Muito sério. brasa, dá continuidade aí. Você já pegou a palavra para você mesma fazer a Não, prece. Conceição, eu não estou achando graça, gente. Eu não estou em condição de fazer prece, não. Vocês não estão entendendo. Tá, sim. Você já está fazendo a prece, você já está pedindo para ser envolvida. Manda brasa, já vou fechar meus olhos aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus, é que eu fui abrir esse áudio. Deixa eu respirar aqui 3 vezes. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais do Teu Evangelho de amor e de caridade, Senhor. Rogamos a espiritualidade responsável por este trabalho, ao mentor da nossa casa, Francisco de Assis, aos nossos mentores, para que possa estar nos envolvendo e para que cada um de nós possamos buscar os nossos pontos de equilíbrio para poder trabalhar da melhor forma possível na seara do Mestre Jesus. E que Deus e que a espiritualidade possa desde já estar a socorrer, a amparar a todos os espíritos que estão programados para essa atividade de domingo, que todos os médios, que todos os dialogadores, que os doutrinadores e o coordenador dessa atividade, que possamos estar envolvidos debaixo do manto sagrado da nossa Mãe Santíssima. Porque reconhecemos o quanto imperfeitos somos, reconhecemos o quanto precisamos nos melhorarmos, o quanto precisamos estudar, reconhecemos que somos pequeninos, falhos e imperfeitos, mas que estamos buscando a pequenos passos sermos melhores do que o que fomos ontem. E que hoje buscamos ter uma consciência cristã que não tínhamos outrora. E que a cada dia das nossas vidas, que o Mestre Jesus nos permite, possamos nos dedicar com a nossa evolução espiritual, moral e intelectual. Que possamos nos auto-perdoar, que possamos pedir perdão quando necessário e que possamos liberar perdão. Rogamos pelos nossos amigos, mas principalmente pelos nossos inimigos, neste plano ou no plano físico. E que a misericórdia e a bondade dos Espíritos de luz se acampe ao nosso redor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que se cumpra a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos a todos os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
e nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair, nem nas novas, nem nas velhas tentações, mas livra-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Muita paz e que possamos seguir debaixo da misericórdia divina todos os dias das nossas vidas. Boa noite. Que Boa assim noite. seja. Seja paz e Boa bem para noite. você, amiga. Amém. Me arrepiei toda aqui. Gente, vou encerrar a gravação e enquanto a gravação se encerra, eu quero apenas lembrar a vocês todos que nós precisamos nos inscrever para a